Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Lucas Bacinello e hoje vamos falar um pouco sobre reações químicas e estequiometria, com foco em reagentes limitantes e rendimento da reação. Primeiro, é importante estabelecer o conceito de estequiometria. O que é estequiometria? A estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química, visando conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas e também a quantidade de substâncias a serem formadas. A estequiometria tem base na lei de conservação das massas, proposta por Antoine Lavoisier no final do século XVIII, o qual disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se o sistema permanecer fechado durante todo o tempo, a massa de todas as substâncias envolvidas com os reagentes, ou seja, no início da reação, seria igual à massa de quantidade das substâncias no final da reação, ou seja, no produto, de forma que não tem nem perca e nem ganha de massa, apenas um rearranjo dos átomos dos elementos presentes ali, assim formando novas substâncias. É importante saber que, para as reações químicas, são utilizados procedimentos qualitativos, procedimentos experimentais, como medição de massa dos precipitados, análise da volatilidade, ou até mesmo mudanças de cores, e também procedimentos quantitativos, como cálculo de quantidades em massa de reagentes que serão utilizados ou de reagentes que podem se esperar da reação. Em uma visão ideal para o procedimento, pode-se obter as equações químicas, que elas vão ter os reagentes que serão consumidos e os produtos que serão formados. Elas vão apresentar os coeficientes estequiométricos, que vão garantir a proporção de quantidade de substâncias que serão utilizadas durante a reação química. Outra relação importante para as reações químicas são a de quantidade de substância, para a qual foi dada a medida de mol. A quantidade de substância vai nos mostrar o número de entidades elementares específicas para cada substância envolvida no processo químico. Porém, o mol ele não tem como você se medir ele. E para isso foram dado o conceito de massa molar, de forma que é um valor tabelado, exclusivo para cada um dos elementos químicos e que pode ser utilizado para conversão de mol para grama ou até de grama para mol. Como por exemplo aqui, do oxigênio foi-se tabelado que 1 mol do oxigênio tem o peso de 16 gramas. E o mesmo para o hidrogênio. 1 mol do hidrogênio foi tabelado o peso de 1 grama para ele. Aqui temos uma reação química para exemplificar. 2 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mol de água líquida. Colocamos aqui. No início temos os 2 mols do gás hidrogênio e pela massa molar, como dito anteriormente, dá para se relacionar isso com a quantidade de gramas que temos do gás hidrogênio, ou seja, os 2 mols vão pesar 4 gramas. A mesma coisa para o gás oxigênio. 1 mol vai pesar 32 gramas. E para a água no início não temos nada, pois ela que vai ser formada. Assim, se dá a reação consumindo tudo que temos para ambos os reagentes, ou seja, os 2 mols foram consumidos e formou-se a água. A água formou em quantidade de 2 mols, que pode ser obtida também pelas massas molares, 36 gramas, ou seja, 4 gramas mais 32, que são as 4 gramas do hidrogênio, mais as 32 gramas do oxigênio. E no final, para ambos os reagentes, não temos nada, ou seja, 0, 0, pois eles foram completamente consumidos. Porém, nem sempre as reações químicas ocorrem como esperado, como visto anteriormente. Podem ocorrer reações competitivas ao mesmo tempo, ou até mesmo a reação pode estar com as massas medidas erradas, entre outros. Dessa forma, estabelece o conceito de reagente limitante. O que é o reagente limitante? O reagente limitante é o reagente que vai ser completamente consumido, de forma que ele vai determinar o fim da reação, e quando se determina o fim da reação, se determina também a quantidade do produto gerado. Ou seja, assim que ele é completamente consumido, a reação para,
todos os outros reagentes que estão presentes ali vão estar em excesso, ou seja, vão estar sobrando após o fim da reação, e o reagente limitante vai ter sido consumido completamente. Para o cálculo do reagente limitante, é importante sempre ter uma equação química devidamente balanceada, de forma que os seus coeficientes estequiométricos vão ser analisados em comparação com a quantidade dos reagentes disponíveis para a reação, e assim vai poder ser determinado o reagente limitante. Uma vez determinado o reagente limitante, podem se utilizar as proporções da equação e assim obter a quantidade de produtos formados e dos reagentes que estarão em excesso. Lembrando que é muito importante a conversão de unidades, sendo ela de mol para grama ou vice-versa, de grama para mol. Aqui temos um exemplo de como utilizar o conceito de reagente limitante para a equação da formação da água, como aquela vista anteriormente. Foram dados em um laboratório 4 gramas do gás hidrogênio e 16 gramas do gás oxigênio. Então temos aqui as 4 gramas do gás hidrogênio e as 16 do gás oxigênio. Convertemos essas quantidades aqui em mol para ficar mais fácil a análise dela em comparação com a equação química. As 16 gramas do gás oxigênio correspondem a meio mol do gás oxigênio, uma vez que 1 mol desse gás oxigênio são 32 gramas, 16 gramas é metade. As 4 gramas do gás hidrogênio são os mesmos 2 mols de gás hidrogênio. E na água não temos nada, pois é ela que vai ser formada. Assim, é dada a reação, de forma que, na equação ideal, como a vista anteriormente, seria reagido o 1 mol do gás oxigênio completamente. Porém, só temos disponíveis meio mol do gás oxigênio, então é ele que vai reagir. De forma que o gás oxigênio vai ser o nosso reagente limitante e ele que vai definir o fim da reação. Ou seja, o fim da reação vai ser dada quando meio mol do gás oxigênio for consumido. Isso vai se aplicar para também o outro reagente. Ou seja, se na equação ideal teríamos 2 mols para serem reagidos e estamos fazendo uma reação com o reagente limitante pela metade, vão ser metade também que vão ser reagidos. Se tínhamos 2 possíveis, vamos reagir com metade, 1. E o mesmo se aplica para a formação do produto, da água. Se no ideal seriam formados 2 mols da água, como estamos fazendo tudo pela metade, vai ser formado 1 mol só, a metade de 2. E assim pode-se estabelecer também a quantidade de reagente em excesso que temos nessa reação. Uma vez que tínhamos 2 mols de hidrogênio, reagimos 1, sobrou 1 mol de hidrogênio, ou seja, 2 gramas. E para a água, o nosso produto, foram formados 18 gramas. Assim, uma vez definido o conceito de reagente limitante, podem-se definir também os conceitos de rendimento. Temos 3 tipos de rendimentos. O primeiro deles é o rendimento teórico, ou seja, ele é o rendimento que, com base na estequiometria de uma reação, ele vai dar a quantidade máxima possível do produto formado. Temos o rendimento real, que vai ser a quantidade de produto que foi obtida após o fim da equação química, podendo ter uma diferença entre esses dois, uma vez que reações paralelas àquela estudada podem estar ocorrendo, como reações colaterais, reagentes que podem acabar não reagindo, diferentes graus de material. O produto pode nem sempre ser completamente recuperado, reações podem ser reversíveis, ou também pode ser dados o uso de equipamentos errados ou de má qualidade. O terceiro rendimento é o rendimento percentual. Ele vai mostrar a porcentagem do rendimento teórico que realmente foi obtido. Ele é calculado por meio da divisão entre o rendimento real pelo rendimento teórico, e isso multiplicado por 100%. Aqui temos um exemplo sobre rendimento. Na reação de aquecimento de 128,19 gramas de pedra calcária, que é composta em sua maior parte por carbonato de cálcio, produz 52 gramas de gás carbônico e cal, por meio dessa equação química aqui representada, o carbonato de cálcio produzindo o cal sólido e o gás carbônico. Já está devidamente balanceado. Como queremos calcular os rendimentos, precisamos saber qual vai ser o rendimento teórico.
Utilizando as massas molares dadas aqui, de forma que o carbonato de cálcio pesa 100 gramas por mol e o gás carbônico 44 gramas por mol, podemos calcular que, assim, o 1 mol de carbonato de cálcio, que representa 100 gramas, reage produzindo 1 mol de gás carbônico, que representa 44 gramas. Como eu estou aquecendo 128,19 gramas de carbonato de cálcio, eu formo uma relação por meio de uma regra de 3 aqui, e é possível calcular a quantidade de gás carbônico que foi produzido, esse sendo o meu rendimento teórico, ou seja, a quantidade máxima produzida em relação ao produto que eu tenho, né? No caso do carbonato de cálcio. Como esse é o nosso rendimento teórico e 52,5 gramas do gás carbônico é o nosso rendimento real, conseguimos calcular o rendimento percentual. Por meio da equação de rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100%, chegamos que o rendimento percentual é 93,1%. Agora temos um exercício para colocar em prática tudo que vimos até agora. Em um teste laboratorial, acompanhar a combustão de 702 gramas do combustível octano com 2,5 kg do gás oxigênio, formando 1,84 kg do gás carbônico e água. Primeiro, precisamos ter uma equação química sobre o procedimento realizado. E temos aqui o octano, que foi reagido com o gás oxigênio, formou gás carbônico e água. Porém, como visto pelas quantidades de mol, tanto de carbono quanto dos outros componentes aqui, essa equação não está balanceada. Precisamos balancear ela para poder prosseguir com os outros cálculos. Assim temos, se utilizamos 8 mols de carbono nos reagentes, iremos formar também 8 mols de carbono nos produtos. Colocamos o 8 ali. E o mesmo acontece para o hidrogênio. Se estamos reagindo com 18, vamos precisar de 18 nos produtos. Com 9 vezes 2, formamos 18 moléculas de hidrogênio. E para terminar a equação, precisamos balancear o oxigênio. Se estamos formando 8 vezes 2, 16, mais 9, estamos formando 25 mols de oxigênio. Porém, estamos reagindo 1. Então, precisamos colocar o 25 dividido por 2 aqui, de forma que vão reagir 25 mols de oxigênio e vão ser formados 25 mols de oxigênio. Porém, o cálculo com o 25 dividido por 2 aqui não é muito interessante por uma questão de facilidade mesmo. Então, multiplicamos todos os componentes da equação química por 2, de forma que, assim, temos a nossa equação química devidamente balanceada para a combustão completa do octano, e assim podemos continuar com os cálculos. E com base na massa molar para todos os componentes da nossa equação química, podemos calcular a quantidade de massa que vão ser utilizados, né? Temos o mol, vamos transformar ele para as massas. Aqui temos 2 mols de octano. Como o octano pesa 144,2 gramas por mol, colocamos aqui o mesmo para o gás oxigênio. 25 mols utilizamos por 32 gramas. Ele pesa 32 gramas por mol. 16 mols vezes 44 gramas do gás carbônico e o mesmo para a água. 18 vezes 18 gramas. Assim, terminando de fazer os cálculos, chegamos que na equação química estamos reagindo 228,4 gramas de octano com 800 gramas de gás oxigênio, formando 704,16 gramas de gás carbônico e 324 gramas de água. Essas são as medidas que foram obtidas teoricamente, por meio de cálculos. Ocorreu de forma diferente no experimento. No experimento tivemos 702 gramas do octano, tivemos 2,5 kg do oxigênio e 1,84 kg de gás carbônico que foi formado.
Podemos definir, analisando os dados do experimento, o reagente limitante e o reagente em excesso. O reagente limitante é aquele que está em menor quantidade, portanto, é o que vai ser consumido primeiro, determinando assim o fim da reação. Ou seja, o octano é o nosso reagente limitante. O reagente em excesso é outro reagente que não vai ser consumido completamente, ficando assim em excesso. Ou seja, o gás oxigênio é o nosso reagente em excesso. Podemos também calcular todos os rendimentos para a reação química. Se temos já o rendimento real, que é 1,84 kg de gás carbônico, que foi ou produzido no experimento, precisamos calcular o rendimento teórico para assim poder fazer a relação e estabelecer o rendimento percentual. Para isso, vamos utilizar os dados calculados teoricamente. Se calculamos que 228 gramas de octano forma 704,16 gramas de gás carbônico, no experimento temos 702 gramas de octano disponíveis para a reação. E uma vez que ele é o limitante, ele vai ser completamente consumido, podemos estabelecer a relação com uma regra de 3 aqui, e assim descobrir qual vai ser a quantidade de gás carbônico formado. Por meio de uma regra de 3, calculamos o valor e chegamos que o nosso rendimento teórico, então, é 2,16 kg, ou seja, a quantidade de gás carbônico formado, uma vez que a reação é dada em condições ideais, é 2,16 kg. Porém, sabemos que o nosso rendimento real é diferente do teórico, uma vez que formamos só 1,84 kg de gás carbônico. Assim, podemos estabelecer a equação de rendimento percentual e calcular assim qual é o nosso rendimento percentual para a reação feita no laboratório. O que esse 85,2% nos diz? Ele nos diz que o combustível está sendo ineficazmente utilizado, de forma que cerca de 15% do potencial do combustível não está sendo utilizado, né? Estamos produzindo menos do que o total possível dele. Nas condições anteriores, o octano era o nosso reagente limitante. Foi ele que determinou o final da nossa reação e a quantidade de substância produzida. De forma que o oxigênio estava em excesso, foi o nosso reagente em excesso. Porém, pode ocorrer que o oxigênio seja o nosso reagente limitante, uma vez que utiliza muito oxigênio para a combustão do octano. De forma que, quando isso acontece e não há oxigênio suficiente para reagir com o combustível, ocorre a combustão incompleta. A combustão incompleta do octano está dada aqui por meio da reação, de forma que os componentes do carbono, eles são dados em diferentes formas daquelas obtidas na combustão completa vista anteriormente. Antes tínhamos apenas gás carbônico e água sendo formado. Aqui, na combustão incompleta, foram formados monóxido de carbono, que é um dos gases do efeito estufa e muito tóxico, que em quantidades muito elevadas pode causar até a morte, e também a fuligem, que é o carbono na sua forma sólida, né? E um composto preto também, que atua muito na poluição ambiental e também dos gases estufas, assim como o monóxido de carbono. Essa foi a bibliografia utilizada para essa aula. E muito obrigado. Nos vemos numa próxima.